Pessoal, estamos de volta para mais um bloco, né, do nosso módulo sobre locações. E agora nós vamos conversar sobre o aluguel em si, sobre o valor do aluguel, a diferença entre reajuste e revisão e a ação revisional. O aluguel, ele pode ser livremente estabelecido aí por locador e locatário. O que a lei do inquilinato veda é que o aluguel seja fixado em moeda estrangeira, que a correção, né, o reajuste do aluguel seja baseado na variação cambial ou no salário mínimo. Isso é que é vedado. Mas as demais disposições aí acerca da locação, desse valor do aluguel, é livre entre as partes, entre locador e locatário. Outra questão muito importante é que o aluguel, ele não pode ser cobrado de forma antecipada, exceto em duas situações. Quando a locação for por temporada, que é aquela locação com prazo máximo de 90 dias, e aí nessa modalidade de locação, inclusive, o locador pode cobrar o valor integral da locação no início já da locação, de forma antecipada. A outra forma, né, a outra modalidade aí de locação que pode ter a cobrança do aluguel de forma antecipada, daí antecipada mensalmente, paga para depois, né, morar, como a gente fala, é quando o contrato de locação não tem nenhuma das modalidades de garantia previstas, ou seja, o contrato está desprovido de garantia, então o locador pode sim cobrar o aluguel de forma antecipada. A vedação da lei do inquilinato é sobre a cobrança antecipada do aluguel, certo? Então, nada impede que o locatário ofereça o pagamento antecipado e o locador aceite. E aí, isso deve estar bem discriminado no contrato, de forma clara, de que foi o locatário que ofereceu o pagamento antecipado e o locador aceitou. Justamente para que o locador não incorra aí em infração legal, inclusive a cobrança antecipada do aluguel constitui contravenção penal, nos termos da lei do inquilinato. Então, se seguir essa regra de que o locador não está cobrando o aluguel antecipado, exceto na locação por temporada, ou quando o contrato é desprovido de garantias, mas o locatário oferece, o locador pode sim aceitar, não há vedação quanto a isso, certo? Outra questão importante é com relação às sublocações. Caso o locatário esteja autorizado a sublocar o imóvel, o valor a ser cobrado de aluguel do sublocatário é o mesmo valor do contrato original. Ele não pode cobrar um valor maior. Por exemplo, eu alugo o imóvel para João, autorizo que ele subloque este imóvel, então João subloca o imóvel para José, o valor que eu cobro de aluguel do João é R$1.000. Aí o João decide cobrar do José R$1.500. Ele não pode, porque senão ele vai estar se enriquecendo aí ilicitamente com o patrimônio de terceiro. Então, o valor deve ser o mesmo valor, as regras do contrato são as regras do contrato original. Valor de aluguel, índice de reajuste, período do reajuste, todas as outras pactuações ali entre as partes devem obedecer o contrato entre locador e locatário, agora sublocador, certo? Importante para que nós comecemos a falar da revisão é nós entendermos a diferença entre reajuste e revisão de aluguel. O reajuste é simplesmente uma atualização monetária do valor do aluguel. É uma atualização do valor de acordo com os índices e com o período previamente estabelecido no contrato. Caso não haja essa prévia estipulação ali, essa prévia pactuação no contrato, o que é muito difícil, porque dificilmente você vai ver um contrato de locação que não estabeleça o índice que será corrigido aquele aluguel. Então, os critérios serão aqueles estabelecidos pela legislação. O reajuste, ele é para atualizar o valor de mercado, considerando aí a inflação que nós sofremos na nossa economia anualmente. A revisão é a adequação do valor de aluguel de acordo com o valor do imóvel. Muitas vezes as locações, elas são por longos períodos e já estão aí vigorando até mesmo por prazo indeterminado.
E aí, apenas o reajuste do valor de aluguel não consegue acompanhar a valorização que o imóvel sofreu e o valor do aluguel fica incompatível com o imóvel. E aí acontece, então, o desequilíbrio contratual, o desequilíbrio econômico do contrato. E aí, então, na maioria das vezes, é o locador que pede, né, a revisão do valor do aluguel. Essa revisão ela pode se dar de livre acordo entre as partes, através de um aditivo ao contrato de locação, onde eles estipulam um novo valor, e a partir daquele momento, aquele valor estipulado no acordo passa a ser, então, o novo valor do aluguel, que então sofrerá o reajuste anual de acordo com os índices do contrato. Mas, não acontecendo esse acordo entre as partes, após 3 anos de vigência do contrato ou após 3 anos desse acordo que eventualmente tenha acontecido, pode então ser ingressado com a ação revisional para rever aí o valor do aluguel e adequar esse valor ao mercado imobiliário atual. Ao contrário do que muitos pensam e do que é costumeiramente realizado, né, no mercado imobiliário, a ação revisional ela pode também ser interposta, aliás, ser ajuizada, pelo locatário. Ela não é uma ação apenas do locador, ela também pode ser ajuizada pelo locatário. E em caso de solidariedade, em caso de pluralidade de locadores ou de locatários, o artigo 2º da Lei do Inquilinato nos diz que, como existe a solidariedade entre locadores e entre locatários, basta que um locador ajuize a ação revisional ou um locatário ajuize a ação revisional, porque o resultado dessa ação favorecerá os demais locadores ou demais locatários. Essa solidariedade, ou seja, que possibilita que apenas um locador ou um locatário ajuize aí a ação, apenas não ocorrerá se tiver disposição contrária no contrato, estabelecendo que em caso de ação, de revisão ou as demais ações aí possíveis, na Lei do Inquilinato, que são 4 ações, que é a revisão, o despejo, a consignação em pagamento e a renovatória. Então, se o contrato prevê que obrigatoriamente todos os locatários deverão ingressar com ação competente ou todos os locadores, então é o contrato que será aí, que deverá ser seguido, deverá ser obedecido, certo? O artigo 19 da Lei do Inquilinato é onde estabelece que a revisão apenas poderá ser requerida após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo previamente estabelecido. O artigo 68 da Lei do Inquilinato é onde vai disciplinar para nós aí o procedimento dessa ação revisional. E é muito importante que a gente entenda o passo a passo da ação revisional. A petição inicial da ação revisional, além de cumprir os requisitos do artigo 319 do CPC, ela deve constar de forma clara, expressa, nominal, o valor que aquele autor pretende, com a ação revisional. Tanto o locador quanto o locatário, ao ingressar com a ação, eles não podem simplesmente pedir de forma genérica ao juiz: eu quero que seja revisto o valor do contrato, o valor do aluguel. Aí o locatário pede assim, que Vossa Excelência revise o valor, altere o valor do aluguel para diminuir ao seu critério. Não pode. Assim como o locador também não pode requerer aí que ao critério do juiz ele aumente o valor do aluguel. Ele deve nominar o valor, o novo valor que ele quer que seja aí estipulado do aluguel. Ingressada com a ação, tendo todos os requisitos, o locador ou locatário podem requerer a fixação de aluguel provisório. Esse valor do aluguel provisório sempre vai ser fixado a menor, do que o valor aí que está sendo requerido tanto por locador quanto por locatário, porque ele é um valor provisório. Estando cumpridos todos os requisitos legais, o juiz não pode negar a fixação do aluguel provisório. Não há essa possibilidade, o juiz deve conceder. Caso o juiz não conceda, então o autor pode
agravar de instrumento para que seja concedido aí, seja fixado o aluguel provisório. O aluguel provisório deve ser pago pelo locatário. E esse novo valor, ele passa a ser ali, né, fixado a partir ele passa a ser obrigatório a partir da data da fixação, com a data base dele contada da citação aí do réu. O aluguel provisório, ele também pode sofrer reajustes. E esses reajustes, nos termos da lei do inquilinato, é baseado nos índices do contrato e no período do contrato, no período que está estabelecido no contrato. Então, a fixação do aluguel provisório não altera a data base do contrato, e não altera os índices, o índice que foi previsto ali para reajuste do aluguel. Então, se no contrato está previsto o IGPM, que até aí o ano de 2021 era o mais utilizado para reajuste, é conhecido, inclusive, como a inflação do aluguel, né? Como o índice aí de correção dos aluguéis. Agora tem sido, né, acordado entre as partes e utilizado aí com mais frequência o IPCA, o INPC, justamente porque o IGPM estava aí com um índice, né, muito alto. Então, o contrato estabeleceu o IGPM, estabeleceu o IPCA como índice de reajuste. O aluguel provisório fixado pelo juiz em forma ali de tutela antecipada, ele sofrerá anualmente, na data base do contrato, o reajuste. Por exemplo, a fixação do valor do aluguel provisório se deu no mês de março, mas a data base do contrato é dezembro. Em dezembro do mesmo ano, então, março de 2022, foi fixado o aluguel provisório, mas o contrato é de dezembro, a data base. Em dezembro, o aluguel sofrerá o reajuste, obviamente não anual, mas proporcionalmente de março a dezembro, e depois de dezembro, todo o mês de dezembro. Porque em sede de aluguel provisório não é possível estabelecer uma nova database, um novo indexador. Mas se o autor da ação solicitar isso na petição inicial, então, na sentença, o juiz poderá fixar uma nova database para aquele reajuste e um novo indexador, né, um novo índice aí de correção para o reajuste do aluguel. Uma outra situação muito importante é sobre o rito que seguirá essa ação revisional. O novo CPC, que ainda chamamos de novo CPC, mas ele já está aí dando os seus passos, já não é mais tão novinho assim, né? Porque o CPC é de 2015. No artigo 318, o CPC extinguiu o rito sumário, exceto, né, exceto o que for estabelecido em legislações específicas. Então, a lei do inquilinato, lá no artigo 68, quando ela disciplina o procedimento, né, como que vai processar aí essa ação revisional, diz que a ação revisional tramita pelo rito sumário. Então, como a lei do inquilinato ela é uma lei especial, hierarquicamente andando aí lado a lado, né, com o Código de Processo Civil, se valendo do Código de Processo Civil apenas quando não há a disposição na lei do inquilinato, então a ação revisional, por entendimento majoritário da doutrina, jurisprudência, ela continua obedecendo aí o rito sumário e não o rito ordinário. Considerando isso, a ação revisional, ela terá, né, a contestação do réu deverá ser apresentada na audiência, já na primeira audiência. A audiência aí, existirá uma primeira audiência, que é a audiência de conciliação, onde se tenta uma conciliação entre as partes. Não existindo essa conciliação, o juiz, então, designa uma audiência de instrução e julgamento, caso ainda existam provas a serem produzidas de forma oral, né? Depoimento aí pessoal das partes, oitiva de testemunhas. Se as provas forem, então, somente documentais, na contestação e na petição inicial que autor e réu devem apresentar essas provas documentais.
O que o juiz pode requerer, que geralmente é a prova principal para que haja essa revisão do aluguel, uma vez que não há o acordo entre locador e locatário, é uma prova pericial, para que o juiz, então, possa, baseado nessa perícia, determinar aí o valor a ser definitivamente fixado naquela locação. Uma pergunta aí para vocês pensarem. Considerando que a ação revisional ela é cabível quando não há acordo entre as partes, deverá o autor da ação comprovar que tentou realizar esse acordo antes de ingressar com a ação? E aí, então, nesse caso, o réu, ele utiliza desse artifício aí para se defender. É possível ou não é possível? Não, não é possível, porque o fato do autor ingressar com a ação revisional e assumir aí todos os ônus decorrentes desse ajuizamento da ação, presume-se que os acordos foram frustrados, que não foi possível aí acordar com a outra parte a revisão do aluguel. Então, esse subterfúgio aí não poderá ser utilizado pelo réu, seja ele locador, seja ele locatário. Uma outra questão é sobre o valor da causa. O valor da causa na ação revisional é uma anuidade de aluguel, mas essa anuidade é calculada sobre o valor do aluguel atualmente ali praticado naquela locação, e não o valor pretendido na ação revisional. Então, por exemplo, se atualmente o valor do aluguel é R$ 1.200, será uma anuidade calculada sobre o 1.200 e não uma anuidade sobre o 1.500, que se pretende aí com a revisão do aluguel, certo? Outra coisa, outra observação importante que nós precisamos fazer é o que dispõe os parágrafos do artigo 68. O parágrafo 1º do artigo 68 da Lei do Inquilinato nos diz que não cabe a revisão do contrato quando ainda está pendente o prazo para desocupação. Mas aí, esse parágrafo, ele determina em quais situações isso não é possível, que é no artigo 46, parágrafo 2º, que se refere aí à desocupação em caso das locações residenciais com prazo igual ou superior a 30 meses, e o artigo 57, que é na locação não residencial. Esses dois artigos, na verdade, se referem aí quando a locação, tanto residencial quanto comercial ou não residencial, passam a vigorar aí por prazo indeterminado. Então, como o locador tem o direito de notificar o inquilino para que desocupe o imóvel em 30 dias, não caberia aí, nesse prazo que pode acontecer essa desocupação, pedir uma ação revisional, porque seria aí uma dupla oneração ao locatário, que já terá que desocupar o imóvel e ainda sofrerá uma ação aí revisional, aumentando, né, os seus custos aí com relação a essa locação. Então, primeiro se notifica o locatário, né, para que desocupe o imóvel, e aí, não havendo a desocupação, aí sim é possível entrar com uma ação revisional ou com uma ação de despejo. O não pagamento do aluguel lá provisoriamente fixado pelo juiz, ele também seja ação de despejo, porque o juiz determinou um novo valor, mesmo que seja provisório. Então, o inquilino deve pagar aquele valor fixado em juízo. O não pagamento desse valor do aluguel provisório e demais encargos aí da locação pode sim ensejar ação de despejo. O aluguel fixado ali na sentença pelo juiz, e aí não mais falamos em aluguel provisório, mas falamos no aluguel efetivamente revisado, alterado aí pelo juiz quando da sentença, ele vai retroagir a data da citação. E por que é importante saber isso? Porque, em regra, o aluguel provisório ele é fixado em valor diferente, a menor, né, do valor que vai ser sentenciado ali, determinado pelo juiz. Até mesmo porque quando ocorre a fixação do aluguel provisório, ainda não houve ali
a produção das provas orais e a produção da prova pericial, que é a principal prova no processo da ação revisional. Então, quando o juiz tem todo esse conjunto probatório, ele fixa aí o valor definitivo daquele aluguel. E aí, geralmente, dá alteração entre o valor pago pelo inquilino de aluguel provisório com o valor que ele passará a pagar. Como esse valor será reajustado da data da citação, existirão aí diferenças a serem pagas pelo locatário. O não pagamento dessas diferenças pelo locatário, devidamente reajustadas, porque o período sabemos que pode ser longo, né? Porque por causa da morosidade aí do judiciário, o não pagamento pode o locatário sofrer uma execução desses valores para que ele seja pago. E essa execução, ela é feita dentro da própria ação revisional, com o objetivo aí de trazer mais celeridade ao processo. Como eu falei antes para vocês, não só o aluguel pode será alterado, revisado ali na sentença, como se o autor da ação requerer, o juiz pode sim fixar uma nova data base para reajuste anual do contrato e um novo indexador para reajuste aí deste contrato. É possível também que na ação revisional as partes estipulem aí a desocupação do imóvel, entrem num acordo e ocorre então a desocupação do imóvel. Aí o juiz determinará, né, a expedição do mandado de desocupação. Em regra, né, em síntese, desculpa, esse é o procedimento aí da ação revisional. Mas eu sempre sou da linha aí de raciocínio, do posicionamento, de que sempre é melhor se tentar, né, um acordo realmente entre as partes, uma conversa e a convenção entre as partes, porque a ação revisional, apesar do procedimento aí estar ali na lei, muitas vezes uma ação revisional leva anos, né? Porque daí uma parte contesta e a outra não concorda, e aí entra com recurso. Então, ajuizar as demandas nem sempre é a melhor solução. Na verdade, nunca é a melhor solução, né? O acordo sempre será mais benéfico para as partes, que vão evitar aí o prolongamento dessa discussão, o prolongamento dos aborrecimentos, das dores de cabeça e a discussão, porque o judiciário, infelizmente, ele retarda aí a prestação jurisdicional, o objetivo daquela ação pela morosidade, né, que tem aí todo o procedimento judicial. Então, eu sempre recomendo que haja essa tratativa, que haja esse acordo entre as partes. Eu sempre procuro tentar de todas as formas possíveis, né, que esse acordo seja realizado. E aí, então, obviamente, em caso do acordo não ser cumprido, aí sim se buscaria o provimento, né, jurisdicional para resolver a questão. Mas o acordo, sim, sempre é a melhor saída. Muitas vezes é o locador que quer aí a revisão do aluguel e ele quer uma revisão um tanto quanto considerável, o inquilino não tem condições, mas aí o inquilino cede um pouco, o locador cede um pouco e há aí a revisão do valor do aluguel. É mais fácil resolver nas tratativas, aí na transação entre as partes, do que realmente ajuizar propriamente a ação, que levará aí muito tempo, né? E causa essa animosidade aí entre as partes. Espero ter aqui esclarecido de uma forma simples, né, sucinta, como que procedimentaliza aí a ação revisional. E no próximo bloco nós vamos conversar aí sobre a ação de despejo, que é a ação mais popularmente aí utilizada por todos nós, né, aí no mercado imobiliário.